Shalom, shalom, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma meditação de hoje. No capítulo 11 nós lemos a respeito do anunciamento da 10ª praga. E hoje nós vamos ler exatamente como ela aconteceu e o que aconteceu naquele momento e também a instituição da Páscoa, que no nosso calendário é bem diferente do calendário dos israelitas. Então, pegue aí a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo 12, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmo e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. E é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Este dia vos será por memorial. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis este dia nas vossas gerações, por causa do estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do 1º mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, e sim comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolhei
e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó à noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós quanto os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tem dito, e ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, porque diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, como seus vestidos, sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que se lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Nós vamos ler hoje até o versículo 36, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Amém? O que me chama a atenção aqui? Aqui no capítulo 11 nós vimos o anunciamento da 10ª praga. Porém, antes que a praga ocorresse, o Senhor instituiu a Páscoa. E para nós a Páscoa é bem diferente, né? As pessoas pensam que a Páscoa é chocolate, é coelhinho, não tem nada a ver com a instituição da Páscoa que o Senhor instituiu ao povo israelita na época de Moisés. Aqui o Senhor ele cria um rito, ele cria ali uma cultura para os israelitas, e ele vai dizendo exatamente como ele queria que aquilo acontecesse. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que o Senhor disse logo nos primeiros versículos, né, que eles deveriam se juntar para se assentar à mesa e comer, né, a sua família do cordeiro. Se não desse conta, que convidassem ali o seu vizinho. Isso é maravilhoso, porque o Senhor vai nos ensinar a repartir a mesa, a compartilhar a mesa. Um outro ponto que me chama a atenção também é quando o Senhor fala que desse sangue, desse cordeiro ou desse cabrito, vocês pegarão esse sangue e aspergirão sobre as vigas das portas, nos umbrais das portas. Então, quando o devorador, o destruidor da morte vier, a casa que tiver com esse sangue aspergido não será atingida, ou seja, a casa que estiver em obediência não será atingida.
Hoje nós temos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos bens, sobre tudo aquilo que nós temos e somos, o sangue do Cordeiro, santo, puro, inocente. Poderia falar sobre a comemoração da Páscoa, o que significava, mas o vídeo vai ficar muito longo. O que eu quero chamar a sua atenção é: tenha sobre a sua vida o sangue do Cordeiro, Jesus, o Cordeiro Santo. Amém? Que nesse final de semana eu e você possamos nos voltar para Ele. Nós vimos aqui também que após a morte dos primogênitos, quando exatamente a praga aconteceu, Faraó deixou com que o povo do Senhor partisse, porque ele já não poderia mais fazer, ele já estava totalmente crendo naquilo que Deus era, no que Deus representava, que Deus estava acima de todos os deuses que eles adoravam. Então, que assim como aquele povo reconheceu que o nosso Deus era o Deus forte, poderoso, que eu e você possamos reconhecer o braço forte do nosso Deus. Amém? Que você tenha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem, o sangue de Jesus, e que Ele seja o teu Senhor, o Senhor da tua vida. Amém? Fique com Deus. Amanhã nós não temos vídeo para que você vá para sua igreja, compartilhar lá na escola dominical, aprender um pouco mais na sua igreja. Amém? Shalom, shalom.